domingo pelo Douro. E o Douro não te pede nada. Só está lá. Largo, verde, completamente indiferente ao que vai na tua cabeça. E eu cheguei lá com a cabeça cheia, como chega a todo lado. Com a lista, com as mensagens por responder, com aquela sensação de que há sempre qualquer coisa por resolver. Fui com a família. Houve passeio, conversas e eu fiquei a olhar para a serra do outro lado, para o rio que não parava e para o canoa que não sabia que havia alguma coisa para resolver. A certa altura percebi que não estava a pensar em nada, só a ver. E não sei quanto tempo fiquei assim. Mas foi a primeira vez em muito tempo que o barulho lá dentro ficou quieto. Não porque algo tivesse mudado, mas porque havia demasiado espaço à volta para o barulho continuar a parecer importante. Ontem fui com a minha família ao Douro e foi a maneira perfeita para começar esta semana e este vídeo. Eu na semana passada falei-vos sobre overthinking e sobre aprender a não lutar contra o meu cérebro. O que eu também partilhei nesse vídeo é que a minha solução perfeita é caminhar e por isso mesmo é que fomos ao Douro, porque a semana passada foi uma semana de muito overthinking, como vocês repararam. Hoje em dia há muita coisa a ser vendida como solução. Retiros, coaches, diários específicos e eu percebo o apelo. Eu própria também já procurei respostas fora de mim. No entanto, há certas coisas pequenas que não custam tanto, que não precisam de ficar bem numa foto. Quando eu estou no meu overthinking e o meu cérebro já me ganhou antes de eu sequer conseguir controlá-lo, o que é que eu faço concretamente? Isto que eu vou partilhar não são soluções, ok? Eu não estou a dizer que estas coisas vão curar a tua ansiedade, o teu overthinking, nada disso. Estou a dizer que são as minhas, o que funciona para mim. Por exemplo, no vídeo passado eu partilhei que caminhar faz muito bem, é a minha solução predileta, mas para alguns pode não funcionar. Eu partilho contigo porque eu própria também gosto de ver vídeos que me ajudem a trazer práticas para a minha vida e que a melhorem. E se reconheceres que alguma destas pode ser útil para ti, usa à vontade e é por isso mesmo que eu estou a fazer este vídeo. Mas, antes de partilhar os meus 5 rituais, eu estava a pensar como é que eu podia partilhá-los. E então vou fazer um exercício comigo própria, que é tentar romantizar estes rituais. E por isso que eu vou fazer é uma apresentação de PowerPoint. Já não faço uma desde a altura da escola e acho que é uma boa forma também de criar um bocadinho hoje. Por isso é isso que eu vou fazer agora. PowerPoint feito, vamos apresentar os rituais. A primeira coisa que eu faço quando a minha cabeça não para é escrever. Mas não é journaling no sentido bonito, não é aqueles cadernos que eu tenho mostrado aqui. Não tem uma capa estética, nem tem uma caneta especial. Eu até posso dizer que este exercício funciona melhor se vocês escreverem numa folha que até encontram amarrotada debaixo da cama. É uma folha de papel onde vocês despejam tudo o que está a fazer barulho aqui dentro. As preocupações, as frases soltas, as tarefas que vocês esqueceram de fazer no dia anterior, as coisas que vocês ainda não conseguiram resolver. Vocês fazem essa lista e nem organizam nada. Não vão processar e nem vão resolvê-las. Basicamente, o que isto faz é darem um lugar a essas preocupações e essas ideias que não seja dentro de vocês. E isto demora no máximo 5 minutos. E sempre que eu faço isto, o meu cérebro, que parecia que tinha 50 tabs abertas, fica assim um bocadinho mais quieto. Então vamos aos meus primeiros slides. Despejar, não processar. Tira da cabeça e põe num papel. Não para resolver, mas para lhe dar um lugar que não seja dentro de ti. O que é que isto muda? O cérebro para de carregar o que foi escrito e o barulho baixa. E para meter em ação, experimenta isto. Uma folha qualquer. 5 minutos, não edites, não organizes. Dobra e deixa de lado durante 24 horas. O meu segundo ritual, 2 minutos sem fazer nada. Isto vai parecer contra-intuitivo e contra a ideia que eu tinha dito no outro vídeo, que era caminhar, andar sem destino. Mas eu quando sinto aquela onda de ansiedade por estar a pensar demais, por exemplo, a um domingo antes de uma semana cheia começar, ou mesmo antes de uma conversa difícil ou de uma apresentação, eu paro. Paro durante 2 minutos. E eu digo parar neste sentido de não ter música, não ter telemóvel, não ter podcast, não ter uma série. Sou eu e o sítio onde eu estou. 2 minutos, passa a correr. E este tempo soa a nada, eu sei disso. Mas há algo em estar em sítio nenhum, em fazer nada, por 2 minutos que deixa o resto do dia caber melhor. E a higiene emocional, que é o que eu gosto de chamar, começa aqui. É nesta pausa antes de entrar numa espiral, antes de entrar num loop. Vamos à apresentação. Baixa o volume dos estímulos. Notificações, conversas, ruído de fundo. A acumulação cria um zumbido constante que mantém a tua mente ligeiramente ativada. O que é que isto muda? Reduzir os estímulos dá à tua mente espaço para acalmar, em vez de reagir continuamente. Por isso, experimenta isto. Cria um momento no teu dia sem telemóvel, sem conversa, sem nada. 2 minutos chegam.
Ritual 3. Reduz a urgência onde ela não pertence. Este é o tipo de tensão que eu mais conheço. É aquela sensação de que há sempre uma mensagem por responder. Sempre uma coisa que tem que ser feita. E eu comecei a fazer uma coisa muito simples. Eu, quando me apanho com o corpo mesmo tenso, eu pergunto-me assim: isto é urgente para mim ou para a outra pessoa, do outro lado da ação? E na maioria das vezes a resposta é nenhuma das duas. E depois escolho uma coisa da lista que pareça urgente e decido conscientemente deixá-la para o dia a seguir. E sabes o que é que acontece? Nada. E isso é que é o ritual. Perceber que não acontece nada. Vamos à apresentação. Reduz a urgência onde ela não pertence. Uma quantidade surpreendente de tensão vem tratar coisas ordinárias como se fossem urgentes. A maioria não é. Apenas parece, e isso tudo acontece por hábito. E o que é que isto muda? Quando abrandas 1 ou 2 momentos não urgentes, o teu dia começa a parecer menos uma corrida. Então experimenta isto. Que escolhe uma categoria e responde mais devagar do que aquilo que farias, sem pedir desculpa. O meu quarto ritual é a regra do 1% mais perto. Quando eu tenho um dia em que a minha lista de coisas para fazer e os meus pensamentos parecem uma muralha e, para além disso, o meu cérebro não consegue escolher algo para fazer porque fica muito assoberbado, eu uso outra pergunta simples. O que é que eu posso fazer agora que me faça ficar 1% mais perto? E não é 100%, não é resolver tudo, é apenas 1% mais perto. Às vezes é começar o dia e fazer a cama. Às vezes é responder a uma mensagem que me está a fazer sentir culpada. E às vezes é beber um copo de água. É 1%. O perfeccionismo é a razão pela qual a maioria de nós não começa a fazer uma tarefa. E a higiene emocional não é ficar imune a esta espiral de pensamentos. É arrumar com frequência estas ideias e estes pensamentos para não identificar esta bagunça e esta espiral como a nossa personalidade. Fecha pequenos ciclos com mais gentileza. Fazer uma coisa pequena é fechar um ciclo. Não precisas de apressar, precisas de começar devagar. O que é que isto muda? Em vez de cada tarefa acrescentar pressão, torna-se algo que tu atravessas de forma constante. E como é que tu podes fazer isto? Escolhe uma tarefa adiada e fala devagar. E repara que não precisa de ser apressada. Como eu disse, naqueles dias em que tu estás a sentir muito ansiosa e com muito overthinking, 1% é o suficiente para ficares mais perto. Agora o meu quinto e último ritual, e tenho que dizer que é o meu preferido, é o método anti-cura. Eu arranjei este ritual que não tem um nome bonito, mas eu acho que descreve perfeitamente o que eu faço. E é fazer algo que é completamente diferente do que aquilo que os influencers de bem-estar dizem para fazer. É ver algo tão mau que chega a ser bom. É pesquisar voos que definitivamente eu não tenho dinheiro para comprar agora. É pesquisar casas à venda em sítios que nunca viveste. É reorganizar a nossa estante por cores. Ou até mesmo ver um reality show na Netflix que não presta para nada. Às vezes a coisa mais estabilizadora é lembrar-te que és uma pessoa que tem personalidade. E não apenas um projeto que tem que ser gerido. A cura ainda vai estar lá amanhã, vai estar lá o resto da vida. Tens permissão para simplesmente existir na vida durante uma tarde. Deixa as coisas serem neutras. Nem todos os momentos têm que ser melhorados. Alguns são simplesmente neutros e não há problema nenhum nisso. O que é que isto muda? A vida começa a parecer menos algo que tu tens que gerir e mais algo em que podes simplesmente existir. Experimenta isto. Repara no momento ordinário hoje e deixa-o ser exatamente como é. Não tentes melhorá-lo. Sentei-me aqui já a editar este vídeo e senti que precisava de um fecho, porque a higiene emocional não é algo que tem que ser atingido com perfeição. Não se trata de ficar sempre calma ou inabalável. O que eu quero dizer aqui é que a higiene emocional trata-se de desenvolver a habilidade silenciosa de dares conta que estás a pensar e perguntar se vale a pena perder tempo neles ou se eles estão apenas só de visita e vão embora. Ou seja, para mim a higiene emocional é não perseguir cada pensamento, não atribuir significado a cada humor que tu tenhas e é verificar o teu corpo antes de decidires se aquele pensamento vale a pena ou não. É perguntar-te, preciso de clareza neste pensamento ou só preciso de uma caminhada? Este pensamento é útil ou está só alto e só preciso de escrever? E há uma coisa que eu percebi aos poucos. Eu utilizava estes dias de overthinking como um intervalo, como se a vida real só começasse depois. Quando eu me sentir melhor,
quando eu me sentir mais leve, quando este domingo difícil passar, aí sim eu vou estar a viver, aí sim é a minha vida, aí sim sou eu. Mas este domingo em que eu fui passear e estava em modo overthinking, também é a minha vida. Este momento em que estou a pensar e a minha cabeça que está barulhenta, também conta. Porque ouçam isto, nem todas as histórias que a tua cabeça te conta são histórias que tu estás a viver ou que precisas de viver. Às vezes é mesmo só isto. Um papel, 2 minutos de silêncio e perceber que aquela mensagem pode esperar. Até ao próximo.